No vídeo de hoje, iremos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. O começo, meio e fim da trajetória de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete nasceu num berço de ouro. Mefibosete era nada mais, nada menos do que um príncipe. E além de ser príncipe, que já não era pouca coisa para uma criança, Mefibosete também era neto de um rei chamado Saul, que tinha como filho um homem chamado Jonatas. Mefibosete, no mínimo, seria herdeiro de muitas terras. Pensando na linhagem real, Mefibosete seria o futuro rei de Israel, aquele que se assentaria no trono e governaria toda a casa de Israel. E o seu pai Jonatas, já prevendo isso, coloca o nome dele de Meribaal. 1 Crônicas capítulo 8, 34, que tem como significado guerreiro de Deus, valente do Senhor. Um início, um começo promissor, que quando chega no meio, quando chega na metade do trajeto, vira literalmente uma tragédia. Mefibosete está brincando no palácio, como qualquer outra criança, e de repente chega um mensageiro não apenas com uma notícia ruim, mas com duas notícias ao mesmo tempo. Uma das piores notícias que um ser humano pode receber. Imagine para uma criança. Um mensageiro anuncia a morte do seu pai e do seu avô que estavam numa batalha. E rapidamente a notícia ruim se espalha pelo palácio. Então Mefibosete, mesmo sendo uma criança inocente, mesmo sendo príncipe, mesmo sendo neto de um rei, está naquele momento condenado à morte. Porque era assim naquele tempo quando um outro rei assumia o trono. Mefibosete tinha 5 anos de idade quando a sua babá, na intenção de o proteger, pega-o para fugir. E a Bíblia diz em 2 Samuel 4,4 que, apressando-se ela a fugir, Mefibosete cai ao chão e fica coxo, paralítico. Mefibosete naquele momento passa a ficar totalmente inválido. E a babá retoma Mefibosete e leva para uma cidade chamada Lodebar, que significa não palavra, terra do esquecimento. Era para Lodebar que levavam os coxos, os cegos, as pessoas que tinham algum tipo de limitação, algum tipo de enfermidade. Lodebar, lugar de sofrimento. E em Lodebar que Mefibosete passa 17 anos da sua vida, um lugar onde deixou de ser príncipe e passou literalmente a ser um mendigo, totalmente excluído, totalmente esquecido, sozinho, abandonado por tudo e por todos. Parecia o fim de Mefibosete, até que um dia um rei chamado Davi chama Mefibosete da terra do esquecimento, do lugar de sofrimento, para sentar e comer a sua mesa.